vamos aprofundar um pouco mais sobre a oferta, sobre ofertar na vida de irmãos, ajudar em dízimos e ofertas. O livro de Eclesiastes nos apresenta uma visão realista da vida, cheia de incertezas e imprevistos, mas mesmo diante disso, o sábio Salomão nos desafia a sermos generosos, mesmo sem ter a certeza do amanhã, mesmo que ele sabendo que a vida é cheia de incerteza, cheia de dúvidas, cheia de interrogações, mas ele vai nos apresentando que sermos generosos é a coisa, dos pilares para que nós possamos colher ali na frente algo que nós vamos semeando hoje. Então ele vai falando e ensinando com uma vida com princípios. Ele quer ensinar a nossa vida e trazemos para os dias de hoje princípios e propósitos, uma vida cheia de princípios e cheia de propósitos. Ele também, em Eclesiastes, ele traz vários aconselhamentos, ele também traz direcionamentos sobre vários assuntos da nossa vida. Eclesiastes é um livro de conselho. Eclesiastes, como é a palavra do momento, é um livro de mentoria. Ali nós encontramos, a Bíblia é um livro de mentoria. Ali nós encontramos vários aconselhamentos, direcionamentos, uma bússola para nós seguirmos a nossa vida do dia a dia. E Salomão, um dos homens mais inteligentes que já palmilhou nessa terra, nos aconselha. E no dia de hoje, ele vai falar sobre lançando pão sobre as águas. Se nós lermos esses versículos na versão, coloca de novo na versão NVT que está aí da igreja, nós vamos ver que é um prólogo a uma palestra de investimentos. Principalmente, vamos ler o versículo 1: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. O que é? Negociação, é negociar. Versículo 2: invista os seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos ali da frente. Versículo 3: quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte e para o sul, ali permanece. Versículo 4: o agricultor que espera condições e tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. É um prólogo a uma palestra de mentoria. A gente vem lendo alguns livros em que eles usam a Bíblia para fazer as suas palestras. Mas hoje de manhã nós vamos juntos compartilhar o que Deus tem para os nossos corações aqui nessa manhã, amém? De vez em quando você pode dar um aleluia para mim não achar que eu estou sozinha. Amém? Ponto 1, lançando pão sobre as águas, uma generosidade sem garantias visíveis. O verso 1 diz: lançai o pão sobre as águas. Essa expressão, nos tempos bíblicos, tinha referência de lançar sementes em áreas alagadas. Eles lançavam sementes em áreas alagadas para ver se no tempo certo ela germinaria, se alguma daquelas sementes iam germinar. Mas eu lendo e relendo algumas vezes esse versículo, eu vi que esse versículo começa com o verbo lançar. O verbo lançar, que dentro de alguns significados, um deles me chamou muita atenção, que diz dar início a algo. O verbo lançar, lança o teu pão sobre as águas, mas começa com lançai o pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas. O lançar, esse verbo tem um dos significados, dar início a algo, apertar o play para alguma coisa, startar algo na nossa vida. E quando a gente vai começar a falar que quando nós lançamos o pão sobre as águas, a gente está falando sobre generosidade. Quando a gente alcança alguém com com nossos tesouros, quando a gente alcança alguém com os nossos talentos, quando a gente alcança alguém com o nosso tempo, a gente está lançando o pão sobre as águas, a gente está apertando play para algo de Deus ali na nossa frente, aonde a gente não consegue ver. Eu sempre falo com alguns que nós enxergamos e nós vivenciamos a nossa vida até a curva. Depois das várias curvas é Deus que está vendo, porque Ele te conhece quem você era ontem, Ele conhece você quem é hoje, mas Ele também te conhece quem você é amanhã.
E muitas vezes nós vivemos o dia de hoje achando que estamos vivendo apenas o dia de hoje. Às vezes nós estamos vivendo os dia a dia da nossa vida achando que somos apenas o dia de hoje, estamos apenas hoje, mas Deus está enxergando você ali na frente, ali na frente, ali na frente. Por isso que Salomão, tendo esse entendimento, ele vem e fala: lançai o pão sobre as águas. Você vai iniciar alguma coisa, porque quando nós lançamos o pão sobre as águas, ele diz assim: depois de algum tempo você tornará a encontrá-lo. Talvez você não vai encontrar mais o mesmo pão que você lançou. Você encontrará o pão, aquela semente que você lançou, o fruto vindo até você. A gente lança a semente e o Senhor manda o fruto. A gente inicia algo e Deus vem com o projeto pronto. A gente starta alguma coisa na nossa vida e Deus vem trazendo o projeto. Quantos aqui já não tem esse entendimento que Deus já deu mais do que a gente pensou? Quantos aqui já não tem entendimento que Deus já deu muito mais do que nós sonhamos? A gente até projeta alguma coisa, mas daí Deus vem e realiza muito mais. Quem aqui? Só eu? É porque nós vamos plantando, semeando. E a Bíblia fala que quanto mais nós semear, mais nós... Vamos lá. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Nós semeamos o fruto ou a semente? A semente. Aleluia. A nossa igreja é uma igreja dizimista e ofertante. Eu sei que estou falando com pessoas que têm já esse hábito, e o pastor, esse dia atrás, ministrou aqui e me chamou muita atenção a sua mensagem. Esqueci o nome, tem um branco, tecladista, pastor Rafael, em que ele falou sobre a lei e a graça nos dízimos das nossas ofertas, que quando a graça está querendo escapar, a lei vem para me corrigir, me colocar para dentro do projeto, porque o inimigo, ele quer que nós pensamos mesmo que isso não faz parte. Para quê? Mas é a lei de Deus, a divina, vai colocando eu para dentro daquilo que eu startei um dia, aquilo que eu iniciei, aquilo de algo que um dia eu plantei. Amém? Quando nós se movimentamos pelo reino de Deus, quando já ouviram essa frase? Quando você se movimenta pelo reino, o céu se movimenta por você. O que é se movimentar pelo reino, Silvano? A gente se movimenta pelo reino sendo generoso. A gente se movimenta pelo reino quando a gente estende a mão para alguém que está precisando, alguns necessitados. Mas a gente também se movimenta pelo reino quando nós viemos no ofertório, trazemos nossa oferta para a casa do Senhor. A gente se movimenta pelo reino quando nós dizimamos na casa do Senhor Jesus. Nós estamos semeando, nós estamos plantando, nós estamos dando início a algo nos céus. Às vezes a gente acha que o dinheiro é terreno, realmente é, mas a oferta é dos céus. O dólar, o real, o euro é terreno, mas quando nós semeamos na casa de Deus ou na vida de alguém, nós movimentamos os céus. Olha só, nós damos para Deus, a nossa semeadura ela é terrena, mas o fruto que Deus nos dá é divino. Amém? Vou repetir. Nós semeamos o terreno, aquilo que vem da terra. Nós damos a Deus, ofertamos aquilo que nós temos, aquilo que é humano. Deus devolve o fruto, algo dos céus, divino, para a nossa vida. Amém? Quando você se movimenta pelo reino, o céu se movimenta por você. Quando você se movimenta pelo reino com o seu tempo, porque para alguns ainda é até fácil tirar o tempo para a sua família e comunidade. Para alguns tem mais tempo, né, Ed? Tirar um tempo para a sua família, tirar um tempo para vir para a igreja, tirar um tempo para a sua comunidade, tirar um tempo para ajudar alguém. Quando você se movimenta com o seu tempo, o céu se movimenta por você. Quando você se movimenta pelo reino com o seu talento. Aqui hoje de manhã, parabenizar os músicos,
esse louvor que puxou o céu aqui para dentro da nossa igreja. É fácil um pouco também, precisa de estudo, ensaio, mas quando nós se movimentamos pelo reino com o nosso talento, desempenhando nossos dons na igreja, o céu se movimenta para nós. E quando nós precisamos se movimentar pelo reino com o nosso tesouro, com aquilo que Deus tem confiado a nós, para alguns é uma dificuldade, quando fala de dinheiro dentro da igreja. Para alguns, eu que venho de uma realidade religiosa, que muitas vezes parecia que era pecado falar de dinheiro dentro da igreja, falar em prosperidade, porque tem pessoas que acham que prosperidade é somente riqueza, mas falar de prosperidade dentro da igreja é pecado, quanto mais se o pastor lançar pedindo oferta para algumas coisas. Tinha gente que se escandalizava, mas é uma oportunidade de nós semearmos para o reino. E eu tenho uma frase comigo, que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Alguém aqui Deus ficou devendo alguma coisa para você? Nunca ficou devendo nada para ninguém. Deus, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro a você. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro à sua casa. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro à sua família. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro ao seu trabalho. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro ao seu casamento. Quando você se movimenta pelo reino, os céus vêm de encontro aos seus filhos, aos seus netos, à sua descendência. Quando alguém se movimenta pelo reino, chama a atenção de Deus nos céus. Lançar é semear. E para semear tem que haver sementes. Para semear tem que haver sementes. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito bem, mas não são prósperas. Eu já estava falando com o pastor Josias, que prosperidade não é apenas a gente quer ganhar muito. A gente trabalha para isso, para ter os nossos rendimentos. Mas a prosperidade não é somente financeira, porque a gente precisa ter sementes. A gente precisa guardar aquilo que nós ganhamos, a semente. Os agricultores, quando colhem, eles guardam uma determinada porcentagem para fazer uma semente para ter a próxima plantação. Assim somos nós. Quando Deus coloca na nossa mão os nossos rendimentos, nós guardamos a semente de volta nos céus. Daqui um pouco vem de novo a colheita, e nós plantamos de novo, e vem de novo a colheita, e nós semeamos de novo, porque é um ciclo que não tem volta. Quando nós conseguimos descobrir esse segredo, você vai viver uma vida próspera em Cristo Jesus. Versículo 2, por favor. Repartindo com muitos, é uma generosidade ampla e preventiva. Eu vou ler na minha versão aqui: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Irmãos, quem aqui está livre do dia mal? Quando Deus começa a nos dar sementes, Deus começa a dar fruto e nós guardar a semente, e o Salomão vem e fala assim: viu, Vande, reparta isso que eu estou te dando com 7, ou até mesmo com 8, porque você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Você não sabe talvez se amanhã você não vai precisar, porque a gente não sabe que desgraça. Alguém esperava um Covid-19? Alguém esperava as chuvas do nosso estado do ano passado? Ninguém esperava. Alguém esperava a inflação que nós estamos vivendo no dia a dia? Hoje ninguém esperava. Aí vem Salomão, parece que está lendo o nosso tempo, parece que ele está vivenciando com nós, parece que ele escreveu ontem esse livro. Ele diz assim: ei, Silvano, reparta com 7 ou com 8, porque você não sabe o que vai te acontecer contigo amanhã.
uma generosidade ampla, mas de prevenção. Porque quando nós conseguimos alcançar alguém, quando essa pessoa está passando por uma luta, uma dificuldade, quando nós alcançamos alguém no momento mal dessa pessoa, quando nós formos generosos no dia de aflição dessa pessoa, você plantou uma semente que talvez você não colherá, mas os seus filhos colherão. Hoje eu colho frutos de uma plantação que meus pais plantaram lá atrás. Hoje eu colho fruto de uma plantação que minha mãe plantou lá atrás. Depois eu vou falar sobre ela, que é uma das mulheres mais generosas que eu conheço na minha vida. Eu colho fruto disso. Os seus filhos colherão frutos da sua generosidade. Como assim, Silvano? Abre para nós lá 2 Samuel 9:7, para nós vermos aqui um exemplo disso. A semente, ela é para ser plantada, não comida. Amém? A semente, ela precisa ser semeada, não retida. A semente, só quem tem semente, só quem planta semente, tem colheita. Quem não tem semente, não tem colheita. Vai vivendo de um tombo atrás de outro tombo. Eu sempre brinco com alguém, esses dias brinquei com os meninos lá na firma. O que vocês esperam da sua vida daqui 4, 5 anos? Como é que você quer estar daqui 4, 5 anos? O que você vem plantando hoje para viver daqui 4, 5 anos? Uma coisa é você estar assim hoje, outra coisa é você permanecer daqui 5 anos assim. E eu não estou falando só financeiramente, falando pessoalmente, espiritualmente, envolvido na igreja. Tem pessoas que estão a mesma coisa, é o mesmo espiritual há 10 anos. Tem pessoas que eu voltei a reencontrar algum tempo depois, é a mesma pessoa espiritual, com as mesmas dificuldades espirituais, 10 anos, não plantou nada de novo, vem plantando sempre a mesma coisa. Não existe resultados diferentes sem plantações diferentes. Não existe resultados diferentes. Não existe um futuro diferente para mim se eu não mudar agora. Não existe algo novo para mim ali na frente se eu não começar a plantar algo diferente agora. Não existe. Não tem como colher uma coisa que eu não planto. Se eu colher uma coisa que eu não planto, eu estou pecando, porque eu estou roubando algo que não é meu. Vamos ler? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Quando eu falei antes, que quando nós plantamos sementes, que os nossos filhos, nossos netos, nossa descendência colherá, aqui está um exemplo. Jonatas estendeu a mão para Davi muitas vezes quando Davi estava sendo perseguido. No tempo de aflição de Davi, Davi fez generosidade. Baixe um pouquinho o retorno que está querendo dar um microfonia, por favor. Estendeu a mão de volta em generosidade para com o filho de Jonatas. Foi Jonatas que colheu essa generosidade que plantou na vida de Davi? Não. Foi seu filho que estava, Mefibosete, lá em Lodebar. Davi mandou chamar para sentar à sua mesa. Davi não conseguiu chamar Jonatas, mas o filho de Jonatas comeu um fruto que Jonatas plantou. Às vezes você está plantando, e diz, mas Silvano, não consigo. Calma, talvez a sua descendência colherá o que você está plantando. Salmos 37:25 fala que o justo e a sua descendência não mendigarão o pão. Vai poder passar por luta, dificuldade, mas não mendigará o pão. O justo e a sua descendência. Então o que você está vivendo hoje, você está plantando na sua descendência. Você está plantando nos seus filhos e por aí vai.
Cuidado com o que você vem plantando, hein? A generosidade de hoje pode ser a provisão que você precisará amanhã. A generosidade de hoje é a provisão que você vai precisar amanhã. A pessoa que só ajuda quando tudo está perfeitinho, acaba nunca ajudando. Nunca está bom para ela começar, para ela semear. Nunca está bom para ela lançar. Nunca está bom para ela dar início a algo na vida dela. Ela sempre tem uma desculpa. Ah, quando eu ganhar tanto, eu vou ajudar. Ah, quando eu tiver tempo para fazer, vou dispor um tempo. Ah, isso, aquilo. Sempre dá uma desculpa para empurrar com a barriga, que nem nós falamos, para começar algo. Nunca começa. Nunca começa. Tem que estar tudo no seu lugar. Lucas 5, 1 a 7, coloca para nós ali, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Nós vamos ver que alguém no seu pior dia da sua vida, no pior dia do seu trabalho, no pior momento ali que teve, ele chegou a dar uma desculpa para Jesus, mas ele acabou cedendo a Jesus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Se quando Jesus tivesse pedido o barco de Pedro, de Simão Pedro, e Simão disse: não, estou cansado, hoje não vai dar. Olha só, você é um mestre, eu sou pescador, eu que conheço, eu que manjo disso. Às vezes o que impede nós vivermos os milagres da nossa vida, vivermos os projetos de Deus em nossa vida, são as nossas desculpas para não começar a ser generosos. Às vezes nós protelamos um projeto que Deus tem para nós, porque os projetos de Deus na nossa vida são para ontem, porque o Filho de Deus já está vindo, já está às portas para voltar, então Ele precisa de nós ontem, porque nós desculpamos. Aqui, se Simão tivesse falado assim: não, mestre, já estou com as redinhas dobradas, já está guardadinha, está limpinho, já varri o barco, tudo. O que ele fez? Boa, bora, vambora. E tu imagina, os outros lá da praia assistindo Jesus pregar e ensinar, e ele dentro do barco. Não sei qual que é a distância, mas creio que de todos era o que estava mais perto, participando de um culto com Jesus. E por causa dessa generosidade dele, do seu tempo, do seu tesouro, o barco, do seu talento, manejar o barco, Jesus fala para ele assim, com atitude: viu? Você emprestou o teu tempo, o talento, você foi generoso com o seu tempo, seu talento, seu tesouro, agora deixa comigo, só lança a rede, só lança a rede, só lança a rede, lançai a rede. Ali não era semente, ali era rede. Quando ele pescou, encheu tanto o barco dele, que aí é o que eu quero falar nesse ponto, que às vezes Deus quer te abençoar, mas depende do propósito.
do propósito que você quer para isso. Se Simão falasse assim: meu barco já está cheio, e vem mais peixe, e o barco já está cheio, ele tenta começar a remar de encontro à praia, provavelmente ele não conseguiria chegar, ou tinha estancado por ali mesmo o milagre dos peixes. Mas como ele chamou aqueles que estavam lá na praia, como ele chamou os seus amigos que estavam lá na praia, a pescaria foi mais maravilhosa ainda, porque não foi só o barco de Simão que se encheu, o barco do seu amigo se encheu. Talvez num dia dos seus piores dias de trabalho, seja o dia que Deus marcou para te abençoar naquele dia. E às vezes nós falamos assim: hoje não. Quando você é generoso pelo reino, os que estão ao seu redor, seus colegas, sua família, seus amigos, todos que estão à sua volta, o céu se moverá por eles também. Vou repetir: quando você empresta o teu barco para Cristo, quando você leva Jesus no barco, talvez no pior dia da sua vida, e você empresta o seu barco, você é generoso, empresta o seu barco para Jesus, todos que estão ao seu redor serão beneficiados pelo seu barco cheio. Todos serão abençoados por causa de uma generosidade tua. Todos serão alcançados. Quem está ao seu redor, a sua família, os seus colegas de trabalho, a sua empresa, será abençoado por causa da sua generosidade. Amém? A incerteza da vida não deve impedir a nossa generosidade. Aparece alguma coisa e a gente precisa ajudar. Não. Eu tenho que segurar isso aqui porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E a gente acaba não lançando. Versículo 4 de Eclesiastes 11. Versículo 4, por favor. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se esperarmos o tempo certo, o ideal para ser generosos, esse momento nunca virá. Tem pessoas que falam que quando ganhar tanto, quando tiver tal coisa, vai auxiliar a igreja, estender a mão aos necessitados. Um dia minha esposa, fomos visitar uma mulher com depressão, com filhos, sem trabalho. E a gente foi visitar. Fomos passar na casa daquela mulher. Chegamos lá. Eu falei assim: aqui mora um líder religioso, na frente da casa dela. A mulher com tentativa de suicídio, com a vida financeira muito arrebentada, sem trabalho, com 4 filhos para criar. O marido largou ela, não ajudava com nada. Tinha tudo para dar errado. Eu falei: gente, mas aqui mora um líder religioso. Aqui mora alguém que teria todas as condições de prestar um auxílio psicológico, econômico, espiritual para a pessoa. Daí nós conversamos, oramos com ela, ajudamos ela. E alguns dias depois encontrei com essa pessoa e falei assim: tchê, mas hein? Não, nem sabia. E eu, quando estava estudando sobre isso, o Espírito Santo veio até mim e falou assim: é que o politicamente correto muitas vezes está impedindo nós sabermos o que está acontecendo com os terceiros que estão à nossa volta. Ou eu não quero me meter, ou eu não posso, que diz o gaúcho, me enfiar na vida daquele ali. O politicamente correto, que é a incerteza da vida, eu não sei como é que vai ser a reação do Misha se eu pedir como é que ele está.
Eu não sei qual é que vai ser a reação. Às vezes eu nem tenho contato com o meu vizinho. Às vezes os meus vizinhos não gostam de mim. E como é que eu vou dar um bom dia para ele, pedir como é que ele está? Ele vai estar dizendo, está me tirando. Aqui não tem isso, né? Então, no outro lugar que nós viemos, talvez tinha. Mas o politicamente correto está impedindo a ser generoso. Minha mãe sempre fala assim, que o vizinho é o parente mais próximo. Às vezes nós não tiramos tempo para aquele que está do outro lado do muro. Ô vizinho, bom dia. Nós não somos generosos com o nosso tempo, Ed, muitas vezes para saber assim, como é que o senhor está? Como é que o senhor está? Eu tenho um casal de vizinhos do nosso lado, umas criancinhas, 87 anos e 80 anos. Verdade? Ele um pouco surdo e ela um pouco com Alzheimer. Ele já viu a combinação. E nós tiramos tempo, às vezes, ela já contou a mesma história umas 30 vezes para nós. E nós rimos as 30 vezes como se fosse a primeira vez que tivesse escutado. Sabe o que isso é isso? É ser generoso com alguém. Eu não sei se quando eu tiver 87 anos eu não vou ser pior. E eu quero alguém para escutar o que eu estou falando 50 vezes a mesma história. Sermos generosos com o nosso tempo. Um dia nós estávamos cantando na nossa casa, nós estávamos com um grupo de amigos lá em casa cantando louvor. No outro dia eu saí assim, vizinho, vem cá, como é bom escutar você cantando. Agora tu imagine, se eu e a Simone, minha esposa, nós tivéssemos quebrado o pau todo dia lá em casa. E o que menos eles quisessem era o meu bom dia. O que menos eles quisessem, como é que você está, Vande? Eu vou dizer, mas eu te pergunto. Nós precisamos ser generosos com os que estão dentro da nossa casa. Tem pessoas que é generosíssima, queridíssima, unzíssima, assim com um 5S, com os de fora. Mas os filhos não suportam, o marido não suporta, a esposa não suporta, porque não consegue ser generoso com quem anda com eles, não consegue estender um tempinho para comer. Eu e minha esposa trabalhamos junto, e a mulher fala, né, irmãos? Quantos vão concordar? Mulher fala muito. Eu e ela trabalhamos junto, e mesmo assim de noite ela tem coisa para conversar comigo. Mesmo assim, ela quer conversar, ela tem uma novidade para mim. Eu achei assim, viu amor, eu não te contei uma coisa. Eu falei, sério? Tem uma coisa que não me contou ainda. Vamos lá então, filha, senta aí, vamos conversar. Sabe o que é isso? Seja generoso com quem está com nós. Quando você já abraçou o seu filho hoje? Já beijou o seu filho hoje? Você já foi generoso com amor para alguém hoje? Aos que não têm filhos, já beijou o seu cônjuge, ou já beijou sua mãe, seus pais hoje? E a gente quer dizer que somos generosos com os nossos dentro da nossa casa. E com todo zelo e carinho, fala aqui essa manhã sentindo a presença do Espírito Santo. Se nós não começarmos por nossa Jerusalém, não adianta nós queremos ir para os nossos confins da terra. Não adianta nós buscar um avivamento, um Pentecoste, se nós não temos um coração generoso. Não adianta nós queremos o mover, o sobrenatural, que é muito bom, se eu não consigo ser generoso com aqueles que me rodeiam. Mas Silvano, tu não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Ser generoso com o sogro e com a sogra. Ai. Tem uns que falaram, aleluia. Parece que é politicamente correto, as pessoas fazem piadas sobre minha sogra. Uma vez, eu cheguei na minha sogra e falei, eu não consigo fazer piada de sogra? Por quê?
porque tu me ama demais, tu não consigo, tu não faz nada errado, tchê. Entendeu? Tudo que é história, se eu contar uma história de chorar, ela ri de mim. Se ela estiver assistindo, beijo, dona Frida. Mas ela ri, sabe por quê? Porque parece que virou uma cultura não gostar de sogra. Cuidado com o que você está plantando na vida da sua sogra, porque um dia você será sogra. Cuidado com as plantações. Está sendo generosa com ela? Se você está sendo generoso com o teu sogro, com a tua sogra, você terá genros e noras generosos contigo. Amém? O politicamente correto está deixando as pessoas longe uma da outra. A minha mãe tem uma técnica infalível. Meu Deus, a minha mãe tem uma técnica infalível para conseguir atingir as pessoas, os vizinhos dela. Minha mãe sempre gostou de plantar. Tem uma mão para plantar que, nossa. E ela tinha um tempo atrás que ela morava aqui na rua Miraguaí, para trás aqui, um monte de alface. E um dia ela chegou em casa e falou assim: o vizinho da frente não está bem, Darcy, que é meu pai. Credo, Nida, que é isso? Não está bem. Foi lá, pegou uma alface, de meio-dia. Ô vizinha, vem te trazer uma alface. A generosidade dela abriu uma porta para que ela possa orar para a pessoa. Minha mãe é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Um dia ela chegou na casa de alguém, a Simone, no nosso PGM, lembrou disso. Que ela chegou na casa de alguém com uma roupa. Daqui a pouco eu soube embora, voltou com outra roupa. Falei, que é isso? Metamorfoseou? O que aconteceu? Aonde que estava? Não, é que ela precisava da roupa e serviu nela. Ficou tão bem melhor nela do que em mim. Por isso que quando eu falei que eu estou vivendo colheita que minha mãe semeou, é verdade. Porque não existe semente neutra. Você sempre está semeando. Quem já fez Casados para Sempre aqui? Tem uma lição que fala sobre semente. Ou você está semeando maldição ou bênção. Não tem semente meia fase. Mesmo quando nós damos pouco, Deus sempre vê o coração. 2 Coríntios 9,6 diz que quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia com fartura colherá. Então eu preciso estar semeando. Eu falei no culto de Jó, dia assim, que só tem medo do futuro quem não sabe direito o que está plantando. Se tu tem certeza que tu está plantando uma semente de bênção, não tem medo do futuro. Não tem medo do futuro. A nossa generosidade é como uma plantação que cresce no tempo de Deus. É Deus que dá o crescimento, não existe outra coisa. A nossa generosidade, quem dá o crescimento é Deus. Conclusão, e eu posso chamar a banda? Por favor. Sempre quis imitar o pastor Josias. Conclusão, banda, por favor. Ser generoso é um estilo de vida. Se até hoje você... Eu vou só pedir para não apagar aqui de cima de mim, que aqui estou sem óculos aqui. Obrigado. Ser generoso é um estilo de vida. Envolve uma atitude constante de altruísmo e disposição para ajudar os outros. Seja através de doações materiais, compartilhamento de tempo, atenção ou apoio emocional. A generosidade verdadeira não é apenas um ato ocasional. Nossa, eu me emocionei agora, eu vou ajudar. Não. Ela tem o seu tempo. Ela não é um ato ocasional, mas uma característica de quem permeia as ações e decisões diárias de uma pessoa. Ser generoso não seja apenas ocasional. Que você possa ser generoso como um estilo de vida na sua vida. Porque se você semear em vários campos, você semear em várias frentes, em várias coisas, você terá vários retornos. Se você não tem o hábito de ser generoso, se você não tem o hábito de semear na vida de alguém ou na própria igreja, você está retardando o início de algo novo na sua vida. Você quer algo novo na sua vida? Dá um start com a sua generosidade. Você pode não controlar o futuro, mas pode decidir plantar generosidade hoje. Mas Silvano, hoje a minha situação é difícil. O
teu hoje não define quem você é amanhã, mas o que você fazer a partir de hoje vai te levar a alçar voos muito mais altos. Você vai viver aquilo que Deus tem preparado para ti. 3 entenderam, eu vou repetir. Aquilo que você começar a fazer hoje, a sua generosidade de hoje, vai fazer você alçar voos mais altos. Aquilo que você não sonhou, aquilo que você nem veio à sua mente, o teu olho não viu, Deus vai fazer se cumprir na sua vida. E para complementar isso, os teus filhos e as tuas filhas viverão aquilo que você está semeando hoje. Não é só para a tua época, não é só para a sua vida. Você tem que ser generoso, ter um estilo de vida, porque o seu filho vai ser generoso. Se você é uma pessoa generosa, provavelmente seus filhos serão generosos. Mas se você não é generoso, provavelmente seus filhos não serão generosos, a não ser que eles se encontrem com Deus. Seja generoso. Provérbios 11:25, a parte A, fala aqui: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Convido você a ficar de pé nesse momento. E eu desafio a você, nessa semana, a praticar um ato de generosidade com alguém. Seja financeira, seja com o tempo, seja com alguma coisa, mas ser generoso com alguém. Lançar o seu pão sobre as águas nessa semana. Eu desafio você essa semana a você lançar o seu pão sobre as águas na vida de alguém. Um dia nós sentaremos e conversaremos, e você falar assim: realmente, Silvano, fez uma diferença grande. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Somos gratos por tudo, Senhor Jesus, porque o Senhor esteve em nosso meio. O Senhor esteve aqui conosco. Nos ensina, Senhor, a ter um coração cada vez mais generoso. Senhor Jesus, que nós possamos ser generosos com quem está ao nosso redor, com quem não está ao nosso redor. Nos ensina, Senhor, a ser generosos com as pessoas que estão dentro da nossa casa, mas também aquelas que estão para o lado de fora. Senhor Jesus, que possam ver Jesus em nossas vidas. Senhor, nos ajude, nos guarda, nos dá um final de semana abençoado, nos livrando de todas as coisas ruins. E, Senhor Jesus, que haja prosperidade sobre a casa dos nossos irmãos, mas que haja paz e comunhão também sobre os seus lares. Deus poderoso, Deus maravilhoso, e aonde tiver um enfermo, nesse momento o Senhor possa curar. E aonde tiver alguém precisando de um ombro amigo, o Senhor envia alguém, Senhor, uma alma generosa, para que possa chegar e consolar. Senhor Jesus, aonde que tiver alguém precisando, que o Senhor possa, Senhor, encontrar essa pessoa por alguém